Bom, o nosso programa de hoje começa com uma pergunta muito importante do nosso amigo e irmão Marcos. Vejam aí. Meu nome é Marcos. Eu quero fazer uma pergunta para o programa Vida e Fé, ali baseado no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E outra vez veria a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A pergunta é, qual é essa diferença? Bom, eu quero agradecer a participação do nosso amigo Marcos por também fazer uma pergunta muito importante sobre qual a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou ser bem prático e bem simples para que eu possa então trazer essa resposta ao nosso irmão. Bom, eu quero dizer que essa pergunta pode ser respondida na dimensão de obras e posição. Há uma diferença entre a posição do justo e a posição do ímpio. Há uma diferença entre as obras do justo e as obras do ímpio. Em relação à posição, o justo está posicionado em Cristo. E ele não é justo por ele mesmo, ou talvez por um tipo de justiça própria que ele venha praticar. Ele é justo exatamente por uma justiça maior, que encobre ele e justifica ele. E essa justiça é a justiça de Cristo. Então todas as pessoas que se posicionam em Jesus por meio da fé se tornam justas, não por elas mesmas, mas através da justiça perfeita de Cristo. Então, em relação à posição, o justo é aquele que está em Cristo e se torna justo por causa da justiça de Cristo. Já o ímpio não está posicionado adequadamente pela fé na pessoa de Jesus. Em relação às obras, Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, nós podemos diferenciar também o justo e o ímpio em relação às suas obras. Da mesma maneira, você pode entender que as obras que o justo pratica e as obras que o ímpio pratica, cada uma delas está direcionada ou é produto de uma natureza. A natureza das obras do ímpio é produto da própria natureza caída dele. Ou seja, o homem em si tem uma natureza caída e sempre é inclinado às más obras. Mas o justo, por estar em Cristo, possui uma nova natureza. Então as suas obras são resultado desse relacionamento que ele tem com Jesus. Então ele produz boas obras. Então a diferença entre o justo e o ímpio está em relação à sua posição, a posição que o homem tem em Cristo, e as suas obras, ou seus frutos. O justo produz frutos para a glória de Deus e por causa da justiça de Cristo. O ímpio também tem as suas obras, que são consideradas e reconhecidas pela Bíblia como obras da carne, obras de desobediência. Então, desde já eu espero ter respondido essa pergunta e que Deus abençoe e até lá nas próximas participações dos nossos amigos que estarão fazendo suas perguntas. Você também que está nos assistindo aí, pode aproveitar para fazer as suas perguntas e enviar aqui para a gente, para o nosso programa, que a gente vai estar procurando responder de uma maneira edificante, simples e clara, em cima da palavra de Deus. Bom, nesse momento, eu quero convidar você a refletir comigo na passagem da Bíblia encontrada em João capítulo 8. Permita-me ler para você nesse momento. João capítulo 8 está escrito: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós, que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram-se retirados um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou a ela: Mulher,
onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, eu quero ser bem objetivo e chamar a sua atenção para um dos momentos mais especiais e que nos trazem lições preciosas para a nossa vida. Esse momento a gente pode aprender algumas coisas, eu quero compartilhar com você. No primeiro momento em que Jesus se direcionou ao Monte das Oliveiras e começou a ensinar, os fariseus começavam e viviam procurando algum meio de pegá-lo em alguma falta ou em algum erro. Foi quando então eles conseguiram encontrar uma mulher pega em adultério e trouxeram essa mulher até Jesus. De primeira vista eu posso dizer para você que eles fizeram a coisa certa. Trouxeram e levaram a mulher justamente para o lugar certo. Muitas das vezes quando você leva os seus erros às pessoas ou aos lugares errados, você corre o risco de sair de duas maneiras. Primeiro, você pode sair orgulhoso por ter sido apoiado em fazer aquilo que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Ou então você pode sair completamente triste por não encontrar resposta nas pessoas e muito menos solução para os seus problemas. Mas quando você pega isso e leva diretamente ao lugar certo, que é Jesus, você encontra uma esperança verdadeira da graça de Deus que vem em direção a você. Pois bem, vou continuar lendo aqui o versículo e a gente vai poder estar meditando. Logo mais os fariseus trouxeram essa mulher para Jesus e a gente pode perceber que os fariseus disseram uma verdade, eles não mentiram. E justamente a mulher tinha sido pega em adultério. Trouxeram ela e disseram: essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés manda matar. O que o Senhor diz a respeito disso? Logo mais eu posso dizer a você que os fariseus, os líderes religiosos, disseram uma verdade a respeito dessa mulher. Ela realmente tinha pecado, tinha tomado uma direção errada a respeito da sua vida. Mas só que o maravilhoso desse momento é que por mais que os homens pudessem ter dito uma verdade a respeito dela, ela se deparou diante de uma verdade maior ainda. Essa verdade era capaz de libertá-la do peso do pecado que esmagava a consciência dessa mulher, de uma alma que estava ferida, que estava humilhada e presa. Ela se encontrou diante de uma verdade que, à medida que você conhece ela o liberta, ela o transforma. Essa verdade, a Bíblia diz que ela é poderosa para libertar e salvar o homem. Essa verdade é Jesus. E o importante foi que ela se deparou diante de uma verdade maior ainda. Bom, logo mais os fariseus fazem essa pergunta para Jesus. E o interessante é que a Bíblia nos diz aqui que eles insistiram nessa pergunta a respeito, tentando Jesus. Só que Jesus ele se inclinou e começou a escrever na terra, como se dizendo que por mais que aqueles homens dassem uma sentença final para aquela mulher, só o fato dela estar diante do mestre de Nazaré, ele ia escrever uma nova história para a vida dela. Eu aprendo aqui algo muito interessante. Jesus, dentre todos os outros, foi o único que se inclinou, que desceu, porque a mulher logo mais estava lançada ao chão, estava ali humilhada. Jesus foi o único que se inclinou e ficou ao nível daquela mulher. Era o único que conseguia olhar aos olhos dela, ou talvez ela nem conseguisse levantar a cabeça. Mas Jesus foi o único que desceu e ficou na mesma medida daquela mulher. Aqui nós podemos aprender algo muito interessante a respeito do Evangelho. Deus foi o único e é o único Deus que desceu para ficar ao mesmo nível do homem. Ele justamente encarnou, Deus se fez homem, Deus se fez carne. Ele deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade, por amor a você e a mim, e se fez homem e desceu, justamente para ficar ao nível do homem. Justamente, a Bíblia nos fala que ele foi tentado em tudo. Ele sentiu frio, fome, cansaço, todas as coisas naturais que um ser humano pode sentir. Não há nada que você, meu querido, ou que eu possa ter passado, ou vivido, ou experimentado, que o Filho de Deus não venha ter experimentado isso de uma maneira mais intensa.
Por isso ele pode compreender você. Por isso ele pode entender. A Bíblia diz que ele é um sacerdote que compreende as nossas fraquezas. Ele desceu, se fez homem e ficou ao nível do homem. A Bíblia diz que ele encarnou, que ele se fez carne. Pois bem, nós podemos aprender aqui que esse Deus maravilhoso ficou ao nível dessa mulher. Sim, ele desceu e ficou ao nível da mulher. Mas logo mais, Jesus se levantou, subiu, nos ensinando que esse Deus não somente desceu para ficar ao nível dos homens, como também morreu e ressuscitou e subiu. E está hoje assentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, reinando para todo sempre, e um dia vai voltar. Jesus dá uma declaração que todos nós, até pessoas que não têm por costume ler a Bíblia, conhecem. Essa declaração foi justamente essa: ora, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire-lhe a pedra. Quando Jesus fez essa declaração, ele mostrou aqui a condição de todos os homens. Qual é a condição dos homens? É a condição que Paulo responde, que todos os homens pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos os homens, independente de quem seja ou de qualquer outra pessoa, todos os homens nascem, segundo a Bíblia, pecadores. Há uma natureza no homem que vai de encontro a Deus. Há uma natureza no homem que é rebelde. Mas eu lhe digo nesse momento que o homem jamais consegue vencer o pecado, a não ser que ele vença por um poder maior atuante nele. Há uma natureza no homem que vai de encontro, que está em inimizade contra Deus. Mas eu digo a você, nesse momento, que Deus instituiu um meio, estabeleceu um meio pelo qual o homem venha vencer o pecado. E esse meio é a fé. A fé é única e exclusiva na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O homem não consegue vencer o pecado sozinho, por mais que você muitas das vezes venha compreender que o pecado mata, só que você não consegue parar de pecar, a não ser que só há uma maneira do homem vencer o pecado, é olhando para a cruz e lançando a sua vida em Jesus Cristo, lançando o seu coração, confiando unicamente que Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer pelo resultado do pecado, mas venha a receber a vida eterna de Deus. Pois bem, Jesus mostrou aqui a condição de todos os homens, dizendo que todos os homens são pecadores. Todos se afastaram, ficando só Jesus e a mulher. Jesus faz uma pergunta muito interessante, escute só, para aquela mulher. Ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Não havia mais ninguém. Aqui a gente aprende que o fato de você estar diante desse Deus maravilhoso, não há acusadores que possam separar Jesus Cristo de você. Hoje o homem tem vários acusadores, mas os piores acusadores são os invisíveis. São aqueles que esmagam a consciência, são aqueles que fazem a alma adoecer. São aqueles que fazem os homens caírem em depressão por causa daquele sentimento, que é um sentimento universal e que todos os homens têm, chamado culpa. A culpa está em todos os homens, mas diante de Jesus, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Aqui a gente aprende o seguinte, que em Jesus Cristo, embora Satanás ou os homens ou qualquer outra coisa venham tentar crucificar o teu passado, em Jesus Deus está pronto para nos abrir as portas de um novo futuro. Ele nos mostra um céu límpido, cheio de novas possibilidades. Nesse momento eu quero dizer a você que logo mais Jesus pergunta onde é que estavam os acusadores dessa mulher. Essa mulher declara que não há mais ninguém. Quando você entende isso, toda a culpa ela se desfaz. E então você encontra a única certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui eu termino a minha mensagem nesse último ponto. Foi quando Jesus liberou sobre essa mulher duas coisas. Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando você tem um real encontro com Jesus, você recebe duas coisas. Quais são elas? Perdão e uma nova direção de vida. Perdão, quando Ele te diz: se você está em mim, eu não te condeno. Jesus de maneira alguma veio para condenar os homens, mas para salvá-lo.
E logo mais ele diz, vai, não peques mais. Ele te dá uma nova direção de vida. Eu quero convidar você a crer nesta palavra, independente de quem você seja, não importa quanto o mundo possa ter idealizado a sua mente, ou quanto seu coração possa estar afogado no pecado. Eu digo a você que quando ele chega na sua vida, ele pode trazer um tempo novo da graça de Deus sobre você. Bom, eu acredito que Deus possa ter falado com você. Se ter falado com você, eu fico muito feliz. E você pode também nos agradecer, compartilhando essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Mas antes de terminar, eu quero agradecer e fazer uma oração com você. Se você quiser orar comigo, onde quer que você esteja aí agora, seja olhando pelo celular ou pelo computador, ore comigo. Meu Deus, obrigado por esse momento especial. Eu espero que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem venha a ser tocada pela Tua Palavra. Essa pessoa que está nesse momento, meu Deus, tão acusada, tão lançada ao chão, meu Pai, pelo peso dos seus pecados. Que ela venha encontrar, meu Deus, perdão e uma nova direção de vida em Jesus Cristo. Que a partir desse momento ela receba uma nova direção de vida por meio da Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Então, desde já, obrigado. Até o próximo programa Vida e Fé.